Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem, um bom e abençoado domingo para todos e todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este círculo amoroso de partilha, de reflexão, de meditação. Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Hoje, 15 de agosto, a Igreja Católica Apostólica Romana celebra a festa da Assunção de Nossa Senhora, né? Nós, episcopais anglicanos, celebramos a festa da bem-aventurada Virgem Maria. Ângulos, perspectivas diferentes, né? De olhar para essa pessoa tão importante no ministério de Jesus, que foi sua mãe, Maria. Então, olhando lá as leituras, né? Vi que há diferenças nas leituras. A Igreja Católica Apostólica Romana, por exemplo, neste domingo vai ter leituras próprias da festa da Assunção. Episcopais anglicanos vão ter leituras próprias para o domingo, não é? Então eu pensei, olha, vamos fazer o seguinte, né? Dentro que essa situação nos oportuniza, não é? Vamos trazer então um pouco uma recapitulação, uma meditação em torno das leituras dos domingos passados, dos domingos próximos, né? Até porque a leitura na Igreja Episcopal Anglicana deste domingo é a continuação do Evangelho do domingo passado. Então, dentro dessa perspectiva, eu pensei, que tal se a gente pudesse pensar sobre essa questão da fome, do alimento? Dentro de uma perspectiva física, sim, material, mas também dentro dessa perspectiva ontológica, profunda, essencial, não é? Substancial. Que a gente possa trazer essa dimensão filosófica do comer, né? E que é algo tão importante em nossa espiritualidade, do que a gente está se alimentando. O que é que nós estamos alimentando, né? O que é que dentro desse cenário terrível a gente tem comido? O que a gente tem engolido? São questões que a gente precisa enfrentar. Existem dimensões aqui nessa palavra, como lá no Evangelho se tinha, não é? Quando Jesus fala de comer sua carne, beber do seu sangue, isso não é um ato de canibalismo, mas é uma dimensão de uma metáfora profunda sobre a sua essência, a sua mensagem. E dentro disso, essa palavra nos alimenta. Mas que palavras têm nos alimentado ultimamente? A gente entra nas redes sociais, a gente vê o ódio, né? A gente vê desespero, a gente vê desencanto, desesperança. A gente entende, compreende a realidade dura e crua desse tempo. Não dá para a gente brincar, né, de contente. Nós não estamos felizes. A situação é trágica.
Há pessoas morrendo por conta do descaso, né, de um governo que tem um projeto de extermínio, de genocídio. E é preciso dizer isso. E a CPI tem apresentado essas razões e essas causas. Essa é a realidade que nos toma. Há a fome, ao aumento da miséria, em grandes plantações, ao desemprego, ao desalento, ao subemprego, à precarização da mão de obra, à exploração. Tudo isso é uma realidade e a gente não pode, né, fazer de conta que essas coisas não existem. Quando eu falo em nos alimentar, eu não falo de a gente excluir, não é, dessa nossa vida essas palavras de dor. Mas que a gente possa perceber, acima de tudo, dentro do espaço dessas palavras, um canto de resistência. Algo que nos fortaleça, que nos mantenha firmes diante dessa intempérie. E essa firmeza não é a firmeza besta e idiota de acreditar, né, somente e ficar, né, esperando que que o maná desça do céu. Mas que a gente possa, diante desse tempo, cultivar dentro de si um espaço para o genuíno, para o original, para o verdadeiro. Um espaço para a integridade, para sermos íntegros, sermos inteiros. Um espaço nosso. As tradições espirituais ao longo do tempo têm alimentado os seus com práticas, com exercícios, com ensinamentos, com palavras, principalmente com ações. São os testemunhos de pessoas como Maria, né, que diante de um império disse sim. É o sim de José, que na sua solidão e o seu medo disse sim a uma mulher, não é, que se encontrava grávida e era uma mulher solteira. É o sim de Jesus de dizer diante do império que não vacilaria diante da visão de que pessoas tramavam contra ele. Ao longo da história, esse sim repercute. Certo, há muitos nãos, há muitas traições, né? A história está repleta disso. Por isso que a gente precisa se fortificar. A gente precisa se amparar. A gente precisa se alimentar daquilo que é substancial. A gente precisa pensar dentro do nosso cotidiano, dentro daquilo que nossa mão alcança, dentro daquilo que está ao nosso alcance, essa integridade. É humildinho, sabe? É o pão nosso de cada dia. Porque é isso que nós pedimos. Nós não pedimos, né, a prosperidade das grandes fortunas, né,
dos reinos, porque o reino é de Deus, não deste mundo. A gente precisa compreender daquilo que nós verdadeiramente precisamos, sabe? Em vez de se alimentar daquilo que nos precariza, alimentar daquilo que nos dá tutano e força. A gente está comendo o quê? A gente está engolindo o quê? Porque isso remexe o nosso estômago, né? Provoca azia. É a palavra calada. É a palavra silenciada. É o grito sufocado. A gente precisa cuidar da nossa cabeça. Sim. A gente precisa cuidar da nossa mente. Há pessoas, e eu bem sei, que sofrem neste tempo por conta dessa desordem, né? Na verdade, esse projeto, não é, de falsa bandeira, de diversionismo, não é, nesse projeto de guerra híbrida, não é, nessa tortura, esse grande campo de tortura que se transformou esse país. E aí a gente precisa compreender que dentro disso a gente precisa cultivar, construir coletivamente os nossos espaços. A gente precisa se unir àquele que está lá. Porque, como diz o hino, né? Sozinho e isolado ninguém é capaz. A gente precisa desse sentido do grupo. A gente precisa construir essa ponte. A gente precisa construir esse espaço nosso. O espaço que o Paz e Bem, né, se propõe a ser. Mas não só ele. A gente precisa criar esses laços aqui e ali. A gente precisa compreender o sentido profundo da palavra e precisa resgatar, tá? Profundo da palavra eclésia. Que não é essas quitandas de graça, da graça que existe por aí. Que essa graça barata, como dizia Bonhoeffer, não nos cabe. Serve muito mais ao inimigo, o projeto do inimigo do reino, do que propriamente ao Pai. Então a gente precisa compreender, nesse tempo, que a gente precisa se alimentar da poesia, da arte. Sim, reverendo, o senhor falando em arte e poesia, pois é, a minha caminhada espiritual tem raízes profundas dentro da poesia. Foram os poetas ingleses, né, os poetas de língua inglesa, mais precisamente, que me fizeram descobrir o anglicanismo. Então, para mim é algo que a gente precisa compreender. E essa poesia, ela é para todos, como dizia o Mayakovsky. Ela não pertence a uma classe. Se uma classe social se apropriou, é porque ela usurpou. Porque a classe operária pertence toda a arte, pertence toda a poesia. E a gente precisa se apropriar. Porque é isso que os tiranos, né, fazem. Excluem parcelas da sociedade de duas maneiras. Primeiro, excluindo, não é, a esses daquilo que a civilização, daquilo que a humanidade produziu de arte. O mundo, todos, ao longo do tempo, a arte egípcia, a arte ameríndia, a arte da Índia,
a arte da Europa, a arte lá dos esquimós, tudo isso nos pertence. E se isso foi negado, assim como, e aí eu falo arte e a cultura, é porque uma classe se apropriou e disse, não, essa aqui é a nossa arte, é a da arte da gente. E vocês não vão ter acesso. E do outro, não reconhecendo a arte que nós fazemos. A arte que vem do povo mesmo. A arte nossa. Sim, a arte que fazemos. Dizemos, né? E somos. E aí a arte da periferia. Daquela periferia lá da Palestina, no tempo de Jesus, e que Jesus perambulava, né? Pelos morros, pela periferia, né? Trazendo o seu rap. Então, é essa arte que a gente precisa reencontrar. A gente precisa se reconstruir. Dentro da poesia, né, que foi preservada na tradição cristã, temos os salmos. Tem salmos tão lindos, né? Gosto particularmente daquele que diz: à beira dos canais da Babilônia, nós sentamos e choramos com saudades de Sião. E nos salgueiros que lá estavam, dependuramos nossas harpas. E as pessoas que nos escravizavam pediam canções. Canta-nos uma canção da tua terra. Como podemos cantar canções de Sião em terra estrangeira? Aqui está o desencanto, o desamparo, a falta de terra. Aqui está a revolta, o grito. Aqui está a resistência. Aqui está a resistência desse povo que diz: como é que a gente pode cantar um canto em terra estrangeira? A gente tem terra, é a nossa terra. Precisamos reconquistá-la. A gente precisa ter essa força, essa coisa que lá no assentamento sem terra, quando eu aprendi muita coisa com eles, lá pelos idos de 2018, 2017, eu aprendi que é mística. E a mística nasce exatamente dessa percepção do outro e da outra. Do reconhecimento de que somos. E isso é o nosso pão cotidiano. Isso nos alimenta. Não, gente, não ódio. Porque é isso que alimenta esse povo. Esses gabinetes, né, de fake news. Se falo, é porque em mim move o espírito. E a gente precisa, mais do que nunca, cantar. Mas que nunca é preciso cantar e alegrar a cidade. A gente precisa, diante dessa quarta-feira de cinzas, da noite escura da nossa história, a gente precisa não cantar a esperança boba, vendida, não é? Mas a gente precisa construir as relações, os espaços, o irmão e a irmã, aquele, aquela que nos fortalece, nos alimenta, nos ajuda. Então, que essa festa da Assunção de Nossa Senhora, né, assunta aos céus, que essa festa da bem-aventurada Virgem Maria, em que celebramos a memória dela, possa ser um espaço de a gente meditar sobre
o sim à vida. A vida verdadeira. A vida que transforma a vida de outras pessoas, que ajuda, que constrói, cria gente em vez de impérios, cria gente em vez de armas, promove povo em vez de tiranos. Isso é o Deus conosco, é o Deus em nós. Que Deus verdadeiramente nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos fortaleça. Que essa meditação em torno do pão que tem nos alimentado possa ser um espaço também de deixar aqui um convite para que você possa também, caso queira, se alimentar desse pão, não é, no final da noite. Pão com manteiga, né? Do final da noite, das orações. Pão simples, cotidiano, que a gente expressa as nossas vontades diante do invisível, diante dessa dimensão mistérica da vida. Cantos, né, de esperançar. É isso. Fica então aqui o convite para o grupo de oração às 21 horas aqui no canal Paz e Bem. Convite para você se inscrever no canal Paz e Bem e acompanhar outras rodas de conversa que te fortalecem, né? Podem te ajudar a atravessar esse tempo difícil. E não se esqueça, meu irmão, minha irmã, procure ajuda, se você, né? É sempre importante. Um psicólogo, uma orientação. Não se desespere. Busque ajuda, não tenha vergonha. Psicólogo não é coisa de gente doida, é de gente saudável que está buscando vida. Tá? Fique tranquilo, fique tranquila. Com essa mensagem que eu deixo aqui, as bênçãos de Deus e o desejo de uma abençoada semana. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos proteja, agora e para sempre. Amém. Tchau, galerinha de Paz Bem. Até o próximo domingo.